Estamos de volta com notícia da manhã às 7h47, hora certa, REV, produtos automotivos, 2107-1900, o telefone da REV. Eu já estou recebendo aqui a doutora Cristiane Napoleão, que é médica oncologista. Hoje nosso assunto é o câncer. No quadro Saúde, nós vamos ver o quanto é importante o apoio dos familiares, dos amigos e profissionais da área médica para o tratamento de pessoas com câncer. Mas o mais importante mesmo vem de dentro do próprio paciente, que é a vontade de viver. É uma força divina, é uma coisa inexplicável. Deus me dá força para enfrentar. O câncer não vai me matar, eu vou matar o câncer. Vou matar o câncer, ele não me abate não. É essa determinação que faz de Dona Cláudia uma vitoriosa na luta contra a doença que já foi vista como uma sentença de morte. Dona Cláudia está na terceira batalha contra o câncer. Ovário, intestino e agora local acima da bexiga foram atingidos. Os médicos chegaram a preparar a família para perdê-la. Dona Cláudia confessa que até já teve momentos de fraqueza, mas jamais se entregou para o inimigo. A sede de viver a fez renascer e agora espera ansiosa a chegada do netinho. Ave Maria, eu não vejo a hora de chegar a setembro para eu ter esse novo membro nos meus braços. Estou numa felicidade ímpar. Eu adoro viver, eu adoro brincar, eu danço, eu canto, eu movimento tudo. A minha vida é essa. A psicóloga Clarissa Matos diz que a reação no momento da descoberta do câncer é sempre um choque, choro, desespero. Mas encará-lo é o primeiro passo para destruí-lo. E a família exerce um papel fundamental nesse processo. É necessário muito carinho, compreensão, tolerância, mas deve evitar a superproteção. Afinal, o paciente deve ter a convicção de que ainda exerce domínio sobre a própria vida. Então, dentro das limitações dele, que ele possa ter poder de decisão dele, que ele possa conduzir, dizer eu quero, hoje eu não quero, hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem. Isso é muito, muito importante. Alguém diria que esse olhar de bem com a vida também já enfrentou um câncer? Seu Maurício deixou a cidade natal, Parnaíba, há 5 anos, depois de vários diagnósticos errados, até descobrir que estava com câncer de intestino e precisava de uma cirurgia urgente. Não nega que a quimioterapia tem efeitos muito dolorosos, tanto que a chama de terrível terapia. Mas nunca se deixou abater e aos 73 anos esbanja vitalidade. Mas o senhor tirou isso de letra, né? Claro, porque vai lhe curar. É aquilo que eu lhe disse, você tem que confiar nos médicos, durante o dia e de noite antes de dormir, sem entrega a Deus. Tanto vigor e alegria contagiaram a família. Eu e os 3 meninos, Jonathan, Isidoro e Mauro, quando a gente ficava só, nós chorávamos e encontrávamos apoio nele. Porque ele dizia, eu não vou morrer. Não fiquem assim que eu não vou morrer. E se vocês ficarem abatidos, aí sim, aí eu vou morrer. Então, ele nos deu muita força também. E essa força, eu acredito e tenho certeza que foi de Deus. Fazer do câncer um tabu, evitar pronunciar o nome, tentar escondê-lo, só o torna mais forte. É o que pensam todos que o enfrentam e conseguem vencê-lo. A doença não é uma porta que se fecha para a vida. E o otimismo e bom humor certamente são ferramentas poderosas contra o câncer. Se você se entrega, eu vou morrer, morre mesmo. Não é? E eu estou aqui vivo para demonstrar que, como vice-presidente, que ficou 10 anos, eu estou com 5, não sei quantos ainda vou durar, mas eu estou curado, segundo a minha médica. Está aqui a médica, a doutora Cristiane. Olha, o vice-presidente José Alencar foi um forte exemplo disso, da luta pela vida, com coragem, enfrentando com muita disposição a doença que durante 13, quase 14 anos perseguiu a saúde dele. Doutora, esse comportamento do paciente é muito importante para o tratamento, para o sucesso do tratamento, né? É essencial, Nádia. O seu Maurício é um exemplo de vivacidade, de bom humor, e eu acho que isso é fundamental. O paciente ele precisa entender que aquela doença ela pode ser curada. Se não pode ser curada, ela pode ser prolongada, como várias outras doenças, como diabetes, a hipertensão, que a gente convive com elas, No entanto, consegue viver durante longos anos com a doença, tratando. A senhora que recebe vários pacientes com diversos tipos de câncer no seu consultório, muitos pacientes hoje, inclusive como o seu Maurício, como outra personagem que apareceu na reportagem, não recebem mais o diagnóstico de um câncer como uma sentença de morte,
A gente trabalha isso. A princípio, eles chegam muito apreensivos, né? Mas com o decorrer do tratamento, onde eles observam que não é mais como antes, né? Se consegue controlar bem os efeitos colaterais. Então, e com a ajuda que a gente tem da equipe multidisciplinar, com a psicologia, que é muito importante, a gente consegue que eles encarem não como uma sentença, né? Mas como uma esperança lá de continuar vivendo bem. Doutora, e a medicina tem evoluído, os tratamentos, as medicações, elas têm evoluído para dar essa sobrevida ao paciente, ou até mesmo a chance de curar muitas dessas doenças? Tem sim, Nádia. Hoje a gente tem não só as drogas que a gente usava anteriormente, que são os quimioterápicos, mas a gente tem também as drogas alvo-dirigidas, que são drogas que foram produzidas para atuar diretamente nas células do câncer, e elas são usadas em conjunto com a quimioterapia e proporcionam muito sobrevida, muito maior do que se você usar só quimioterapia. Agora, a gente vai falar de prevenção, a gente vai falar de diagnóstico precoce, que eu acho que são as duas principais bandeiras na luta contra o câncer. E isso envolve exames periódicos, principalmente. Muita gente não tem acesso a esse tipo de exame, mas o mais importante é isso. Ou você detectar precocemente, né, ou até mesmo em alguns tipos de câncer, que a senhora vai explicar agora, prevenir. Exatamente. A prevenção, a gente vem fazendo essa campanha há muito tempo da prevenção, ela é possível em poucos tipos de câncer, do ponto de vista estrito, né? Ou seja, eu consigo prevenir aquele tipo. O câncer de colo de útero é um exemplo disso, porque ele tem lesões pré-cancerosas, então eu posso atuar nessa fase precoce e dessa forma contribuir para que ela não se transforme numa lesão cancerosa e o paciente não ter o câncer. Tá? Já em outros tipos, como por exemplo mama, pulmão, eu consigo atuar em alguns fatores de risco que podem me ajudar a prevenir sim. Mas existe o fator hereditário, existe o fator intrínseco da própria mulher, mas eu posso atuar através dos exames periódicos, né, o autoexame, posso atuar evitando o fumo, diminuindo o consumo, evitando o consumo de bebida alcoólica, aumentando o consumo de carnes brancas, como o peixe, o frango, o consumo de frutas, verduras, diminuindo o consumo de gorduras. Tudo isso é importante na hora de prevenir um tipo de câncer, um determinado tipo de câncer? Eles funcionam como multifatores, né? Então, a gente vai conseguindo tirar outro, a gente acaba diminuindo esse risco no todo. Doutora, quais são os tipos de câncer mais prevalentes no homem e na mulher? Bom, no homem a gente tem o câncer de próstata em primeiro lugar, seguido do câncer de pulmão. E na mulher a gente tem o câncer de mama e o câncer de colo de útero como os mais prevalentes. A Conceição do Mocambinho disse que teve câncer de tireoide, foi curada. Ela quer saber se ela pode ter câncer em outro órgão do corpo dela. Pode. Ela pode ter um segundo primário, que independe do câncer que ela teve, ou pode ter alguma neoplasia associada que às vezes ocorrem com esse tipo de câncer. Mas é raro, esse tipo que ela teve é um tipo raro e geralmente ela fica curada mesmo com o tratamento principal, que é a cirurgia e a iodoterapia. Quer dizer que uma vez retirada a tireoide, fazendo o tratamento com o iodo, o paciente está curado do câncer de tireoide? A chance de cura não é 100% em todos os casos, né? Mas esse é um câncer que geralmente ele fica curado com esse procedimento. Bom, tudo isso que a doutora falou aqui é importante na hora do tratamento, na hora da prevenção, do diagnóstico precoce. Se você, por exemplo, é mulher, a cada 6 meses ou pelo menos um ano, fazer um exame da mama, fazer o Papa Nicolau com frequência, o homem também, no caso da próstata, né, já que é um dos tipos de câncer mais prevalente, tudo isso pode ser diagnosticado precocemente, aumenta muito a chance de cura quando o diagnóstico é precoce, né, doutora? É verdade. O câncer de próstata, o homem tem um certo tabu, mas a gente já vê com frequência eles procurando, né, o urologista para se prevenir. E o câncer do colo feminino, do colo do útero, é um câncer que você pode prevenir através do exame periódico que você bem citou, o Papa Nicolau. Obrigada, doutora Cristiane, pela presença e pelas explicações. Nós conversamos aqui com a médica oncologista, Cristiane Napoleão. Queria mandar um abraço, então, para a dona Cláudia Moraes, que é aposentada, para o seu Maurício, que venceram essa doença, estão vencendo essa batalha com muita disposição, com muito amor à vida e dando exemplo para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Notícia da Manhã. Nós vamos ao intervalo comercial, já eu volto com você aqui no Notícia da Manhã.